Vamos lá então, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje eu me proponho, como o título já diz aí, explicar, desvendar, enfim, fazer com que vocês entendam uma diferença conceitual a respeito de três ideias, três nomezinhos aí que comumente nós utilizamos para entender, para estudar a história da arte. Então, a ideia de período artístico, a ideia de estilo artístico e de movimento. Então, período, estilo e movimento. Se no final do vídeo vocês saírem entendendo minimamente a diferença entre essas três ideias, o que é um período, o que é um estilo, o que é um movimento, o que diferencia cada um deles e qual a importância de cada um deles, para a gente conseguir entender aí com mais profundidade, com mais seriedade toda a história da arte. Então, além de explicar esses conceitos, né, do que é período, o que é estilo, o que é movimento e as características particulares de cada um, pretendo aqui também explicar rapidinho, citar para vocês, destacar quais são os principais períodos, quais são os principais estilos e quais são os principais movimentos artísticos dentro aí da história da arte, tá? Antes de começar a explicação, deixo claro que essa diferenciação, né, a nomenclatura, é super importante quando a gente está estudando história da arte, né? Então, saber se a gente está falando de um período, saber se a gente está falando de um estilo, se esse estilo se mescla ou tem algo de movimento artístico e por aí vai. Então, é bem importante dentro da academia, dentro da pesquisa e do estudo da história da arte, saber exatamente o que a gente está falando em relação a períodos, estilos e movimentos, tá? É fundamental, né? Só pelo nome, né? Só pelo termo. Se a gente está falando de um movimento artístico, já abre uma gama de entendimentos, de conceitos, de contextos históricos e tal, que fica muito mais evidente, fica muito mais claro a gente conseguir entender sobre o assunto que nós estamos estudando. Deixo claro que os três, tanto período, quanto estilo, quanto movimento, indiretamente se mesclam, se misturam na questão do tempo, na questão da cronológica, né, da história da arte. Então, utilizamos esses termos para entender conceitualmente sobre do que a gente está falando dentro da história da arte e principalmente cronologicamente do que a gente está falando. Então, não é a única metodologia que se tem para entender a história da arte, essa divisão de período, estilo e movimento. Eu tive, por exemplo, na minha formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação e nas pesquisas, enfim, nas especializações, eu tive contato com professores com metodologias, com didáticas diferentes. Na verdade, não é nem didática, é metodologia diferente. Metodologia que não seguia, por exemplo, cronologicamente a história da arte. Então, sei lá, o professor pretendia explicar pintura, a linguagem da pintura, mas ele não trabalhava com a cronologia, e sim com um tema. Então, o recorte metodológico que o professor escolheu para falar sobre pintura não vai ser a cronologia da história da arte, e sim o tema. Por exemplo, sei lá, então vamos dar um start à pintura segundo o amor, a visão da psicologia na história da pintura, a pintura como poder de comunicação, né? A linguagem da pintura. Então, o tema é mais importante do que propriamente a cronologia. Esse é um recorte, uma metodologia que o professor pode utilizar. Eu já trabalhei com vários materiais pedagógicos, enfim, positivo, objetivo, etapa, enfim. E cada material pedagógico, cada material didático, ele vai fazer um recorte diferente. Não digo que é o melhor, nem o pior, mas eu já peguei apostilas de 6º ano do ensino fundamental, onde o tema lá estava pop art, né? Aquele professor que se norteia pela cronologia tem um choque quando pega uma apostila de 6º ano, as crianças, enfim, 10 para 11 anos, com o tema pop art. Pop art é um movimento pós-guerra, enfim, década de 50, 60, e sendo esse movimento o primeiro contato com arte de um aluno. Cronologicamente parece não fazer sentido.
Mas se você desdobra, se você esmiuça ali aquele conteúdo, talvez o programa pedagógico, o programa apostilado tenha alguma uma explicação, alguma justificativa para iniciar o sexto ano com pop art. Eu falo isso, mas aqui eu não vou me isentar, né? A minha metodologia, a que eu acredito ser mais fácil de se assimilar, enfim, é meio que uma corrida de bastão, assim, sabe? Um conteúdo vai entregando algo a mais próximo que está vindo. Na minha visão, a análise cronológica da história da arte, ela faz um pouco mais de sentido, tá? Não é a única metodologia. Então, analisar a história da arte desde o período da Idade da Pedra, pré-história, até os movimentos de arte contemporânea, essa é uma metodologia que eu uso, que eu aprendi a gostar, aprendi a entender melhor. Tá? Então, um movimento que vem posterior ao outro e por aí vai. Lembrando que, né, existe uma análise cronológica da história da arte, então, o primeiro movimento, a primeira manifestação artística, e aí depois vem a antiguidade, depois vem a Idade Média e por aí vai. Existe essa cronologia, isso foi fomentado nos estudos do século XIX, então, nas academias de belas artes, enfim, onde precisou colocar toda a história da arte em livros, né? Então, dividindo em capítulos por questões de séculos, períodos históricos. Fato é que, quando a gente analisa cronologicamente, tem umas falhas, né? Não é que simplesmente na data tal o Renascimento acaba e começa o Barroco. E, sei lá, no Ano Novo estouraram os fogos e todos os renascentistas desapareceram e só apareceram artistas do Barroco. Não é assim, é uma coisa mais fluida, né? Tem artistas, por exemplo, que um estilo já está vigorando, o estilo barroco está vigorando, mas ainda temos artistas, pintores, escultores, poetas ainda numa questão técnica, temática, intencional do Renascimento, mesmo que um novo estilo, um novo período tenha aparecido. Não é uma coisa, uma cisão, né? Então temos lá o neoclassicismo e determinada data começa o romantismo e o neoclássico some. Não. Existe uma permeabilidade desses movimentos, desses estilos artísticos ao longo da história, mas de maneira didática, de maneira pedagógica, a minha visão é que a análise da história da arte de maneira cronológica fica mais palpável, mais fácil de ser entendida. Tá? Não é a única metodologia. Nós temos várias outras metodologias, onde fala de tema, onde fala de temática, temática, enfim, onde fala de temática, onde fala de linguagem. Então, nós não vamos falar de contexto histórico, não vamos falar de técnica, nós vamos falar de linguagem. Então, vamos falar de pintura, vamos analisar toda a história da pintura, toda a história do cinema, toda a história da música, por aí vai. É uma metodologia. E como eu falei aqui, alguns professores que usam a temática como o norte para entender a história da arte. Enfim, tem outros professores mais pro lado da história em si, história geral, que vai usar, por exemplo, os fatos históricos que determinaram movimentos artísticos, é uma outra metodologia. Enfim, aqui deixar bem claro que são diversas maneiras de se analisar história da arte. Fato é que eu gosto de andar lado a lado com a história geral, com a história da humanidade, com a história do homem, e isso tem uma lógica, né? Tem um início, meio e a eternidade, que ainda não tem um fim. Bom, então dito isso, a gente iremos aqui explorar um pouquinho, inicialmente, as definições, né? Do que seria período, seria estilo e do que seria movimento, tá? Eu não busco aqui complicar muito e nem perder muito tempo aqui. Uma coisa mais sucinta, mais rápida, para vocês entenderem de maneira mais abrangente, tá? Bom, aí tem um resumo comparativo, mas em poucas palavras, vamos lá. Em primeira instância, período. O período está relacionado justamente com tempo histórico, né? Então, com datas, contextos históricos, né? Eu tenho períodos, grandes períodos, tá? Então, vamos lá. A pré-história, e esse termo já está sendo revisado, já está sendo, como posso dizer, questionado, né? A ideia de pré-história, mas período neandertal, período da pedra, ou na arte a gente chama de arte rupestre.
Então, aí depois nós temos a Antiguidade, nós temos a Idade Média, nós temos a Idade Moderna, que se divide em duas fases, eu vou explicar aqui para vocês, e o período é da Idade Contemporânea. Então, o período está relacionado justamente a tempo histórico, tá? Então, datas e contextos sociais e políticos, e o período, ele é mais tardio, ele é, como eu posso dizer, é mais longínquo do que estilo e movimento, né? Então, são períodos divididos em séculos aí, que são determinados pelas questões históricas, pelos contextos sociais, políticos de determinada data, tá? Então a gente não pode fugir de séculos, tá? Quando a gente fala período, a gente está falando em séculos. Já o estilo e o movimento já está mais enraizado na arte, tá? Lembrando que período a gente usa o mesmo conceito de período histórico para a história geral quanto para a história da arte. E aqui eu já citei aqui para vocês os períodos. Tanto o período da Idade da Pedra, né? Alguns historiadores mantêm a nomenclatura pré-história, outros já não utilizam o período rupestre, o período da Idade da Pedra, Pedra Lascada, por aí vai. Aí nós temos a Antiguidade, aí nós temos a Idade Média, alguns dividem entre Baixa e Alta Idade Média, mas enfim, período da Idade Média, o período da modernidade e o período da contemporaneidade. Esses são os grandes períodos da história. Aí, em estilo, o estilo está mais específico à história da arte, né? O estilo é quando a gente tem uma homogeneidade, um conjunto formal e visual que define determinada prática artística dentro de determinado período. Então, o estilo está mais relacionado à aparência da obra, como está aí no resumo comparativo. Mas a aparência da obra. Então, determinado tempo da história, os artistas produziam algo visualmente parecido, então se coloca toda aquela produção que visualmente, formalmente é parecida, como um estilo. Tá? Eu vou um pouquinho além também, com a ideia de estilo não está enraizado, não está aplicável a diversas linguagens, né? Então, quando a gente fala de estilo, por exemplo, o estilo gótico, o estilo barroco, a gente tem uma aplicabilidade, por exemplo, na arquitetura, na pintura, principalmente na arquitetura, na pintura, na escultura, na música, na literatura. Mas aí, por exemplo, não é tão influente no design, não é tão influente em linguagens que nem existiam na época, por exemplo, como cinema, animação, e por aí vai. Então, o estilo é algo mais visual, técnico, de que eu posso dizer que é uma unanimidade em determinado momento da história, tá? E essa unanimidade em relação formal, da aparência das obras. Já o movimento, ele pode ter uma coincidência formal, né? Mas o movimento artístico, ele está mais incisivo, ele está mais direcionado a uma mudança de prática, uma mudança de filosofia, uma mudança de conceitualização sobre a arte. Então, aí quando a gente fala em movimento, a ideia, geralmente não, sempre o movimento é liderado por grupos, não, então grupos de artistas que vão dar uma revisada sobre a arte produzida até o momento e geralmente com caráter crítico, buscando uma inovação, uma ruptura, né? Por isso que os movimentos eles são muito típicos do período moderno, onde nós temos uma revogação de vários conceitos acadêmicos e clássicos em busca da inovação, da ruptura, da ousadia, né? Então, em resumo, o movimento ele está mais ligado a uma maneira de se pensar e não uma forma, e não o visual da obra pronta, e sim o que antecede a produção. Está mais ligado à ideia da poética, né? O que antecede a obra está ligado ao movimento. O estilo não, o estilo é algo que formalmente se parece em algum determinado período da história. O movimento ele vem com esse caráter crítico, desse caráter revolucionário, de ruptura, quase que mais intelectualizado do que propriamente o estilo. O estilo é o fazer,
e o movimento seria como fazer, ou como criticar o que está sendo feito para propor uma nova maneira de se fazer. Tá? Então, o período aí, em resumo, período ligado a tempo histórico, contexto social e político, e o período, tanto os historiadores de arte quanto os historiadores em geral, da história em geral, usam a mesma conceitualização de período. Tá? Estilo está mais ligado à aparência, à forma, à técnica, à composição da obra produzida, e o movimento está mais ligado a uma ideia, um conceito, uma filosofia, uma prática criada por grupos de artistas, tá bom? Então aí, em termos técnicos, eu tentei aqui não ser muito técnico, ter mais sucinto, mas aí a divisão, tá? Período, estilo e movimento. Belezinha? Vamos lá. Dentro dos períodos, né? Então vamos falar do primeiro período. O primeiro período a gente chama de pré-história. E aí, por que se problematiza esse conceito de pré-história? Né? Pré é o que antecede, história, enfim. E aí, enfim, se você está na área de história da arte, você tem que questionar esse conceito. Enfim, a história geral diz que só pode ser palpável no âmbito histórico aquilo que tem registros escritos, enfim, manuscritos que provam determinado acontecimento. Em outras palavras, só pode ser considerado história aquilo que tem um documento histórico, né? Então, um texto, um livro em si, algum relato a partir de uma escrita. Não precisa ser a nossa escrita, enfim, mas enfim, eu preciso de um documento palpável, né? E muito ligado à produção literária, à escrita. Esse discurso é extremamente racista, é extremamente eurocêntrico, enfim, mas não vamos entrar em mais debates aqui, talvez nos próximos vídeos. Mas então, tudo aquilo que não tem, aconteceu na história, mas não tem um relato escrito que aconteceu ou deixou de acontecer, não é considerado história para uma linha de pesquisadores, para uma linha de historiadores. Então, toda aquela produção pictórica, musical, artística, produzida no período paleolítico, né? Então data-se mais ou menos de 40 mil anos antes de Cristo, aquilo não tem uma comprovação letrada, não tem um texto, né? São só as imagens. Então aquela produção não é que não foi história, mas aconteceu antes da história, né? Então só a partir do momento que o ser humano teve o domínio de alguma escrita e deixou aí documentos que provassem de maneira literária que determinados fatos aconteceram, o que veio antes disso a gente não consideraria história. Fato é que nós temos diversas etnias de diversas culturas que se comunicavam tão bem quanto culturas letradas, né? Sociedades letradas. Então as pinturas rupestres, fala que até os povos ameríndios, que não tinham um livro sagrado, mas eu tinha uma produção artística extremamente complexa e rica, de pinturas, de esculturas, de arte plumária, de cestarias e cerâmicas e por aí vai, que comunicam uma história, comunicam um passado e não necessariamente precisa ser de um livro para atestar que aquela sociedade existiu e que aquela cultura foi viva em determinado período, né? Mas enfim, essa é a grande problematização do termo pré-história. Mas em geral, o primeiro período aí considerado pré-história a gente chama da arte rupestre, né? Dentro da arte a gente tem o estilo de arte rupestre, a arte paleolítica, a arte neolítica, tá? Então começa lá atrás a história da arte. Depois do período pré-histórico, a gente temos aí a antiguidade. Dentro do período da antiguidade, nós temos os estilos, né? O estilo de arte da Mesopotâmia, o estilo de arte egípcia, a arte egéia, que envolve Creta e Micenas. Aí nós temos a arte grega, a arte etrusca e a arte romana. No geral, os livros pedagógicos, os materiais pedagógicos aplicados em escola e tal, principalmente ensino fundamental 2,
vão trabalhar muito a arte egípcia, grega e romana, tá? Meio que dando uma excluída aí em Mesopotâmia e a cultura etrusca. Mas aí tá num geralzão para vocês: Mesopotâmia, egípcia, Egito, Grécia, etrusca, romana, Creta e Messena, tá? E Micenas. Eu poderia incluir aqui também a arte africana, né? Um continente gigante, com uma potência cultural assim incrível. Eu poderia colocar a arte africana também aqui. Eu poderia colocar a arte do Extremo Oriente. Eu poderia colocar aqui o conceito de arte ameríndia, dos povos indígenas da América e por aí vai, tá? Mas, no geral, a antiguidade se delimita em arte mesopotâmica, egípcia, egéia, grega, etrusca e romana, com mais destaque Egito, Grécia e Roma, sem dúvida nenhuma. Posso colocar aqui também os povos pré-colombianos, né? Os astecas, maias e os incas, né? Todos nesse pacote do período da antiguidade. Belezinha? Bom, o que mais aqui que eu poderia comentar? Acho que é isso, né? Isso aí. São, por enquanto aqui sempre estilos, tá? Então tem um período da antiguidade e os estilos. Avançando um pouquinho mais, nós temos a Idade Média. Né? A Idade Média que se divide por alguns estilos, né? Paleocristã, isso é bem complexo, porque tem alguns livros, alguns autores que dividem, colocam essa nomenclatura. Paleocristã, que seria o início aí de toda a simbologia religiosa, mas alguns já partem da arte bizantina, da arte islâmica. Raramente se vê esse conceito de arte otoniana, né? Mas a gente já pula aí para o estilo românico e o estilo gótico, tá? Dando destaque sempre no período da Idade Média, se dá muito destaque para a arte bizantina, para a arte românica e muito para o estilo gótico. Muito para o estilo gótico, justamente por conta das catedrais, a arquitetura gótica, é algo extremamente revolucionário para a história da arte, para a história da arquitetura, das construções e por aí vai. Então, nós temos o período da Idade Média, onde se dividem nesses estilos que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Então, período Idade Média, estilos paleocristã, bizantina, islâmica, otoniana, românico e o estilo gótico. Né? E aí nós temos, e é muito louco isso, a primeira fase do modernismo, a Idade Moderna. Historicamente, a Idade Moderna tem o start, tem o início no século XV, no começo do século XV, no final do século XV, com o Renascimento Cultural. Então, o Renascimento vai render outros vídeos aqui onde eu vou falar só dos estilos. Agora não mais estilo, mas sim movimento. Então, o Renascimento foi um marco assim impressionante em todas as esferas do conhecimento. Na filosofia, na política, na ciência, na arte, na economia, enfim. E não vou aqui só falar de Renascimento, mas o Renascimento merece um holofote assim significativo, super importante dentro da história geral e também na história da arte, né? Então o Renascimento ele marca o início de uma nova mentalidade, por isso que a gente diz que o Renascimento inaugura a Idade Moderna. Esse discurso que eu acabei de falar é um discurso extremamente historicista, um discurso de historiador. E aí vamos lá, o conceito de antropocentrismo, o conceito de racionalismo, vai desencadear mais lá na frente no iluminismo, mas a busca do artista cientista, a busca das investigações do método científico com René Descartes, por aí vai. Enfim, as teorias heliocêntricas, Galileu Galilei, Copérnico, a Revolução Científica. Enfim, o Renascimento ele é um boom incrivelmente interessante e complexo, e inevitavelmente a gente passa a pensar de maneira diferente depois do Renascimento.
tá? Então, por aí, a gente entende porque o Renascimento inaugura o que nós vamos chamar de Idade Moderna, e aí o estilo fica de lado e começam a aparecer os movimentos, tá? Então a gente tem o movimento renascentista, o maneirismo, o barroco, o rococó, o neoclassicismo, o romantismo e o realismo. Então, período Idade Moderna, e aí nós vamos ter os movimentos que vão aí se desenrolando ao longo da história. Tá? Agora eu vou falar sobre uma perspectiva de um historiador da arte, né? E aí é muito louco, porque classifica-se alguns teóricos, enfim, até a minha visão, e eu não vou me isentar de novo, falarei aqui, minha visão é que a arte moderna, no conceito mais prático de modernidade, relacionada à inovação, à ruptura, à tecnologias, às críticas, à inventividade, à ousadia, né? Ao meu ver, o modernismo na arte ele é um pouco mais tardio, não surge com o Renascimento. O Renascimento a gente pode considerar que a mentalidade moderna se fomenta, se torna forte, assim, como posso dizer, ganha uma relevância quase que unânime no Renascimento. Então, pensamento científico, racional, antropocêntrico, por aí vai, toda aquela questão de ciência e fé, de pesquisas e análises e métodos e por aí vai. Então, a cabeça do homem moderno vai ser criada, vai ser formada no Renascimento. Porém, na minha visão, na arte, o caráter mais moderno vem no que eu chamo aqui de segunda fase do modernismo, e a gente encontra em alguns livros como a primeira fase da arte contemporânea, tá? Até tampei meu rosto aqui, porque aqui aparecem diversos movimentos, e as vanguardas aparecem aqui. Ao meu ver, o modernismo na arte, surge com o impressionismo, em 1870, tá? Então, um pouquinho antes. Na ideia de ser o primeiro movimento, eu vou deixar o zoom aqui, vou colocar um pouquinho aqui do lado. Ao meu ver, de ser o primeiro movimento que realmente rompe com todas as barreiras temáticas, técnicas e conceituais de uma arte padronizada, considerada acadêmica, né? Então, ao meu ver, o impressionismo dá um start no que nós vamos chamar de vanguardas modernas, e nas artes eu acredito que o modernismo começa efetivamente no impressionismo, no século XIX. Tá? Porém, nós temos outra linha de entendimento que diz que a arte moderna começa lá no Renascimento. Tá? Então, só para deixar claro o meu ponto de vista, a cabeça moderna, o pensar moderno, o olhar humanista, o olhar racionalista, surge no Renascimento. Ponto final. Né? Então, o caráter do homem moderno está lá no Renascimento. Mas em questões críticas, intencionais, técnicas, temáticas, eu acho que a arte do impressionismo ela inaugura o que nós vamos chamar de uma arte moderna. Tá? E aqui a gente coloca algum período, idade contemporânea. E aí vai da sua linha de pesquisa, vai das suas referências. Eu gosto de usar, né, primeira fase do modernismo, e para esse conjunto de movimentos aqui, segunda fase do modernismo. Eu acredito ser contemporâneo o que surgiu a partir dos anos 60, 70. Tá? Eu já chamo de final dos anos 60, já chamo de contemporâneo. E até aqui está como idade contemporânea, século XIX até o século XX, e depois nós vamos ter o segundo contemporâneo, que é século XX e XXI. E ao meu ver, eu chamaria isso aqui de... Eu vou até apagar aqui, ó. Eu chamaria isso aqui de modernismo 2, ou segunda fase do modernismo. Não confunda com a literatura, hein? Isso aqui seria modernismo. Isso aqui, ó. É a primeira instância do modernismo. Pensamento histórico moderno, a partir do Renascimento. Isso aqui seria a continuação desse modernismo, né? Que vão aparecer as vanguardas. E
eu chamaria de contemporâneo o que vem a partir do século... na segunda metade do século XX até o século XXI. Aqui eu vou me prender um pouquinho mais, né? Então a gente começa aí no impressionismo em 1870 e aí aparece uma coisa nova, né? Eu tinha falado de período, tinha falado de estilo, tinha falado de movimento. Agora a gente pode chamar um quarto nome aí, que é o conceito de vanguarda, tá? A partir de 1870, né, nós começamos a usar o termo vanguarda, movimentos de vanguarda. O que seria vanguarda, né? Vanguarda é um termo militar, tá? Que denomina... Aqui fica muito pequenininho. O conceito de vanguarda é definido por ele é um conceito, um nome usado no exército, tá? Então seria o pelotão de vanguarda. Vanguarda seria aquele primeiro pelotão, geralmente soldados mais inexperientes, os mais jovens, meio que aqueles caras sem medo de morrer, que eram colocados no fronte para entender, fazer uma pesquisa de como seria a batalha, né? Então, jovens, destemidos, ousados, sem medo de ser alvejados. Esse conceito é aplicado na arte, né? Então, o que seria uma vanguarda? A vanguarda é um movimento artístico liderado por jovens artistas, inovadores, que não têm medo da crítica, ousados, irônicos, que rompem com um passado formal, visual e técnico e propõem algo novo. Geralmente, se a gente for pegar essa lista aqui, praticamente todos os movimentos de vanguarda sofreram diversas críticas, severas críticas com a opinião pública e artística da época. Então, isso caracteriza muito o final do século XIX e todo o premiado do século XX. Né? Movimentos ousados, que não queriam agradar, crítica ao mercado da arte, o termo anti-arte, né? Falar uma criação que questiona técnica, que questiona o caráter museológico da obra, que questiona conceitos, questiona cor, composição e por aí vai. Né? E aí, nesse sentido, nós temos o que nós vamos chamar de vanguardas artísticas. Geralmente, né, fica mais fácil eu falar isso para os alunos, os ismos. Os ismos são bem característicos do que são vanguardas, né? Impressionismo, pós-impressionismo, fauvismo, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, construtivismo, suprematismo, surrealismo, o abstracionismo, o expressionismo abstrato, e aí começa o fim das vanguardas, né? A pop art, arte conceitual e o minimalismo. O minimalismo poderia até colocar antes lá, junto com o construtivismo e o suprematismo, mas geralmente os ismos é uma maneira fácil da gente entender ou já decifrar que é uma vanguarda. Mas tem o romantismo que veio antes. Nós temos o neoclassicismo que veio antes. Mas qual seria a arte neoclássica, o estilo neoclássico, o estilo romântico, né? Agora, impressionismo, pós-impressionismo, fauvismo, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo. Esse ismo, esse sufixo ismo, já classifica como uma vanguarda. Então, repetindo, vanguarda é um movimento artístico, mas com um caráter mais ousado, mais irreverente, mais crítico, que busca uma ruptura conceitual, visual, formal daquilo que estava sendo produzido em determinado momento. Tá? Então, aí nós temos esse boom de movimento, né? Então, o impressionismo lá de 1870 até a arte conceitual 1960. Como o ismo, a dica que eu dei de analisar o ismo, a pop art é aí ao meu ver, é o ponto final do conceito de vanguarda. Um coletivo de jovens artistas que se reuniam e propunham algo extremamente novo. O Andy Warhol, na pop art, ele não propõe um novo, ele propõe justamente aquilo que estava sendo produzido na cultura de massa ser incluído como arte agregado aos espaços expositivos, como os museus e as galerias. Então, a pop art ela coloca um fim nesse conceito que nós chamamos de vanguarda.
Por quê? Porque não era mais um coletivo, não tinha uma proposta crítica daquilo que estava acontecendo na sociedade da época. Pelo contrário, a pop art incorporou o que estava acontecendo na sociedade, o consumismo, o capitalismo, a fama e as grandes marcas, incluiu todo esse mundo real da época como obra de arte. Então aí acho que a ideia de vanguarda, de ser crítico do seu período, acaba se esvaindo, tá? E aí, para finalizar, nós temos o último período, o período contemporâneo, da arte contemporânea, que alguns já dizem que lá atrás, na década de 60, 70, a arte conceitual já pregava isso, já poderia ser englobada no período contemporâneo, mas o que mais diz sobre o contemporâneo é o pós-modernismo, o modernismo tardio, que está ligado aos avanços tecnológicos, a internet, por aí vai. E aí nós temos a arte digital, a NFT, as IAs e também performances, instalações, a arte relacional, a bioarte ou a geoarte, né? Isso é o que está mais recente, o que está mais fresco dentro, cronologicamente o que está mais fresco dentro da história da arte, né? IA é assunto constante em debates aí sobre arte, sobre poética. As performances, as instalações, elas são um pouco mais antigas, já no final dos anos 60 a gente já tem aí os embriões da arte performática das instalações. Mas aí eu vou falar cada movimento, cada estilo, cada período com mais calma nos próximos vídeos. Esse aqui eu só quis fazer um panorama geral e conceitual sobre o conceito de período, estilo, movimento. Foi um plus aí, né, o conceito de vanguarda moderna. E aqui, por último, a gente poderia colocar como tendência. Tendência, o que é? Tendência é o que pode ser. É o eterno devir, né? Ainda não é, mas pode ser. A gente não classifica como um movimento artístico, a gente ainda está com algumas dúvidas a respeito de se perpetuar ao longo da história, então a gente chama de tendência. A NFT é uma tendência, a IA hoje a gente pode classificar como tendência, mas eu tenho um olhar claro, uma perspectiva muito clara que a IA é futuro, que a IA vai virar estilo, vai virar movimento, porque já faz parte da nossa realidade, da nossa sociedade. Ainda tem muitas críticas a respeito, mas isso é assunto para os próximos vídeos, tá? Então a gente pode colocar também, além de vanguarda, a ideia de tendência, né? É algo que surge, e hoje com a volatilidade das informações, das manifestações, enfim, tudo é muito rápido, tudo muito efêmero. O que é sucesso hoje passa-se um mês, já é esquecido. Então, com essa velocidade da informação, com a dinâmica muito mais ágil no mundo, isso reflete na arte, a gente fica pisamos meio em ovos, assim, em conceitualizar determinada coisa como estilo movimento. Por isso que o termo tendência é muito usado hoje em dia. Pode ser grande coisa, mas por enquanto é meio modismo, né? Enfim, recapitulando, então as definições principais aqui, espero que tenha sido claro. Estou tentando não fazer um vídeo muito longo, mas com a minha mania de professor é quase que impossível. Então, espero que tenha sido claro, esclarecedor aí para vocês. As diferenciações de período, estilo e movimento. Um plus a respeito de vanguardas. E, por último, esse conceito novo de tendência, tá? Lembrando que o período está relacionado a tempo, o estilo está relacionado à aparência, à forma, e o movimento está relacionado a um ideal, a uma ideia conjunta de um grupo que questiona não só a aparência, mas sim questões filosóficas e técnicas e conceituais a respeito da arte. Dentro de cada grande período da história da arte, nós vamos ter movimentos e estilos, certo? E é isso aí.
E destaque, obviamente, para os movimentos do final do século XIX e século XX, que nós chamamos de movimentos de vanguardas. Vocês vão escutar o conceito de vanguarda como vanguardas europeias. Isso porque esses movimentos do final do século XIX e século XX, a grande maioria deles surgiram em países europeus. Então a gente chama de vanguardas europeias, vanguardas modernas europeias. Os ismos, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, qualquer comentário, estarei aqui disponível com maior carinho para esclarecer mais a respeito disso, a respeito do tempo, a respeito da cronologia da história, a respeito da metodologia que eu uso para entender, para estudar e para explicar para os meus alunos a história da arte. Valeu? Um beijo a todos, um abraço e tamo junto. Até o próximo conteúdo.